Olá, boa tarde, gente. Vamos conversar um pouquinho, certo? Esse vídeo aqui é no intuito de esclarecer as dúvidas de alguns clientes ou pessoas que entram em contato para fazer um orçamento, coisas do tipo. E às vezes tem algumas pessoas que ficam frustradas ou até chateadas porque entram em contato e acaba não conseguindo a vaga para a data que a pessoa pretendia, né? Vamos lá para explicar mais ou menos como funciona. A minha agenda. Vamos lá para a minha agenda primeiro. Os meus pedidos, gente, entram na agenda e mais ou menos o pedido de agendamento é de 30 a 40 dias. Pode variar para mais, a dependendo dos pedidos que vão sendo agendados. Por quê? Porque o biscuit, ele é modelado à mão, certo? Pode até haver a utilização de moldes para ajudar na produção, porém a maior parte é manual. Grande parte é manual. Então demanda tempo para produção, né? E secagem dessas peças. Elas não são peças que são feitas totalmente de vez. A gente não pega, por exemplo, um bonequinho, monta ele todo de vez e ele vai secar todo de vez para a gente entregar ao cliente. Não, não é assim que funciona. O biscuit ele é uma massa mole, assim semelhante a uma massa de modelar, mas que não é massa, não tem nada a ver com massa de modelar, porque ela endurece com a temperatura ambiente, certo? Então ela é uma massa assim, tá vendo? Maleável. Na maioria das vezes a gente compra ela natural. E aí a gente precisa tingir das cores que a gente precisa para fazer a encomenda do cliente. Ou também a gente pode encontrar ela colorida, a depender das cores que a gente precise, certo? Essa peça, ela é feita lá, né? A gente vai modelar essa peça, tem toda uma estrutura a depender da peça. Vai precisar de uma estrutura por dentro, com arame, com outros materiais, a depender da peça. E aí, o que que acontece? A gente faz essa peça toda separadamente, as partes da peça, e elas vão secando. Tem um tempo de secagem dessas peças para que a gente inicie a montagem e depois finalização, com os detalhes, com cabelo, com roupa, com tudo, que é o que mais demora, para que a peça fique pronta, certo? Por isso, a gente precisa dar um tempo de produção e secagem dessas peças, e os pedidos, eles vão sendo agendados de acordo a esses pedidos vão entrando na linha de produção, certo? Então, por exemplo, eu tenho tais vagas hoje. Eu vou lá, chegou os clientes, fez os orçamentos, entrou em contato, fez os orçamentos, pagou o 50%, que é para agendar o reserva, né, da data, agendou o pedido, pronto, tá lá, tá agendado o pedido para tal data, pronto. Eu tenho um tempo antes da data que eu preciso entregar para poder iniciar a produção desse pedido para que ele seque, para que possa ser entregue na data que eu combinei com o cliente, certo? Eu sempre aviso aos clientes, porque caso aconteça de secar antes, eu aviso também. Quando ficar pronto, eu aviso, certo? Porque às vezes pode acontecer de secar antes de ficar pronto antes do tempo, certo? Mas a gente precisa ter uma margem de passar lá uma data que vai ficar pronta essa peça, né? O pedido do cliente, certo? Então, por isso que tem um prazo. Então, por exemplo, se o cliente entra em contato, eu preciso de uma peça para amanhã. O cliente entra em contato, por exemplo, eu preciso de uma peça para amanhã. Só é possível essa peça para amanhã se a gente tiver a peça disponível à pronta entrega, né? Porque não tem como eu produzir um biscuit hoje e ele ficar seco para amanhã. Não vai ficar pronto. Porque não tem uma máquina que a gente coloca lá e que vai acelerar a secagem do biscuit a ponto dele ficar seco para amanhã. Não tem como, certo? Ainda que a gente quisesse, não tem como a gente fazer isso. Então, por isso, a gente precisa respeitar esse tempo para que o trabalho tenha um bom acabamento, né? Para que o trabalho fique bom e satisfaça os nossos clientes. E as principais dúvidas acredito que são essas, né? Então, o vídeo foi com esse intuito de explicar o que é o biscuit,
para que quem não sabe o que é biscuit, que às vezes só conhece a peça pronta, mas não sabe o que é a matéria-prima em si. Então, para esclarecer o que é essa matéria-prima, o que é essa massa que vai se transformar naquela peça linda que você vai ter na sua festa, para explicar o que é essa massa e explicar como funciona a agenda, né? Porque, infelizmente, muita gente acaba conhecendo o meu trabalho ou através de outras pessoas ou pelas redes sociais e às vezes quer muito uma peça para presentear alguém ou para uma festa, tal. E, infelizmente, muitas vezes eu não consigo atender por conta da minha agenda já estar cheia e por conta também do tempo de produção e secagem. Então, quando você precisar de uma peça de biscuit, lembra disso. Biscuit tem um tempo de produção e secagem. Então, por conta disso, a gente precisa fazer o quê? Se antecipar e agendar com antecedência, com aquele artesão, com aquela artesã que você precisa, que você quer fazer, agenda com antecedência para evitar qualquer transtorno, dor de cabeça, chateação. Não deixa para perto, porque na maioria das vezes, se eu deixar para perto, a pessoa não vai ter como me atender, certo? Então, eu espero ter esclarecido as dúvidas. Caso tenham alguma outra dúvida, falem comigo, por favor, e aí terei o maior prazer de responder vocês, certo? Beijinhos, fiquem com Deus.